Olá, mais uma vez, tudo bem com vocês? Meu nome é Ivan Lima e eu vou contar a história de uma marca que eu tenho certeza que muitos de vocês não conhecem, mas que fez muito sucesso em todo o Brasil. Estou falando da Gurgel Motores, uma marca 100% brasileira, mas que infelizmente chegou ao fim. O idealizador da marca, um homem chamado João Augusto Conrado do Amaral Gurgel. Mais um dentre tantos brasileiros que sonhavam um dia ver um veículo produzido e fabricado no Brasil, oferecendo à população um produto que os faria ter orgulho. E foi exatamente assim que surgiu o Gurgel, a partir de um sonho de um homem que se interessava pelo assunto. João Augusto. Ele nasceu no dia 26 de março de 1926, em Franca, cidade do interior de São Paulo. Por algum motivo, João Augusto sempre sonhou em ter um carro nacional. Talvez ele fosse apaixonado por carros desde pequeno, ou era uma paixão em comum que tinha com o pai. O fato é que esse sonho fez João Augusto entrar para a Escola Politécnica de São Paulo. Depois de estudar alguns anos e finalmente conseguir se formar, João Augusto já mostrava que queria realizar o seu sonho. No seu projeto de conclusão de curso, ele idealizou um carro com motor de 2 cilindros. O primeiro carro brasileiro teria um nome original, pois os planos de João era chamá-lo de Tião. Segundo contam, o orientador de João Augusto diz que sua ideia era mirabolante e que carro não é algo que se fabrica, carro se compra. Estranho, não é? Bom, para finalizar seus estudos, João apresentou então a proposta de um guindaste e a ideia do Tião nunca saiu do papel. Após finalizar os estudos, João Augusto teve uma rápida passagem pelos Estados Unidos, onde trabalhou em grandes empresas, como a montadora GM. Ao voltar para o Brasil, ele abriu uma empresa chamada Moplast Moldagem de Plásticos, com o objetivo de produzir autopeças e desenvolver projetos relacionados a carrocerias de fibra de vidro. Depois, ele partiu para a ideia de fazer karts e pequenos modelos infantis. Eram produtos muito bem feitos, que geralmente levavam motores monocilíndricos e capacidade para 2 crianças. Qual a criança que não gostaria de ter seu próprio carro durante os anos 60? Mas ainda faltava algo para João. Ele insistia na ideia de que deveria fabricar seu próprio carro e deu início à realização do seu sonho em 1969, quando fundou a Gurgel Motores S.A., em Rio Claro, no interior de São Paulo. João Augusto lançou seu primeiro carro em setembro deste ano, quando fabricou um veículo chamado Ipanema. Era praticamente um buggy feito sobre mecânica Volkswagen. Outro modelo muito famoso foi o Chavante XT, que teve sua produção iniciada em 1970. Diferente do Ipanema, o Chavante XT tinha um chassi de aço tubular e plástico e carroceria de fibra de vidro, o que seria o material mais usado pela Gurgel durante toda a sua história. João Augusto também registrou a patente do que ficou conhecido como Plastel, o chassi que era feito com a mistura de plástico e aço. Na verdade, o Chavante XT era um Ipanema mais robusto, muito parecido com um Jeep com linhas quadradas. As rodas vinham com pneus de uso misto, ou seja, serviam tanto para asfalto quanto para terra. E havia um estepe sob o capô. Além disso, o Chavante também tinha tecnologia que era chamada de Selectration. Como o próprio nome diz, era possível selecionar em qual roda o motor faria tração. Se um Chavante atolasse, era possível tirar a tração da roda que estava patinando e colocar apenas na roda que tinha mais aderência. Para a época, isso era uma grande vantagem para vencer os obstáculos. João Augusto era um visionário e, desde sempre, pensou em construir carros elétricos. Em 1974, ele criou o modelo Itaipu. O nome era em homenagem à hidrelétrica Itaipu, localizada entre Brasil e o Paraguai. O veículo tinha apenas 2 lugares, era muito pequeno, pesando apenas 460 quilos,
sendo que 320 quilos eram apenas das baterias. A velocidade também não era lá essas coisas. Os primeiros modelos do Itaipu conseguiam 30 quilômetros por hora, enquanto os últimos modelos atingiam 60 quilômetros. E apesar do grande potencial para o sucesso, o veículo acabou sofrendo justamente com o peso das baterias, autonomia e durabilidade. A partir deste modelo, surgiram outros como o E400 em 1980, um furgão também elétrico que fez parte da frota de empresas brasileiras de eletricidade, e o G800, a gasolina. No final dos anos 70, com a crise do petróleo, a Gurgel focou mais nos projetos dos elétricos, mas é claro que não podia deixar os carros a gasolina de lado. Durante a ditadura militar, o Chavante caiu nas graças do Exército Brasileiro. Foi feita uma versão específica para as Forças Armadas, que comprou um grande lote de Chavantes. Chamada de Chavante X12, essa versão tinha partes da estrutura de plástico reforçado, com fibra de vidro, deixando o veículo mais leve. Com a boa mecânica da Volkswagen, o Chavante X12 foi um grande sucesso no Exército e chegou a equipar a polícia alguns anos depois. Bom, mas voltando um pouco aos anos 70, foi em 1976 que a Gurgel ganhou ainda mais força por causa das restrições à importação de veículos. Os concorrentes eram poucos e as vendas dispararam como nunca. A marca teve que se mudar para uma fábrica maior e o mercado brasileiro estava sendo dominado por uma marca nacional, algo até então inédito. Com o lançamento do Chavante X12 TR, a Gurgel deu uma garantia de 100 mil quilômetros para o carro, algo que na época também era inédito. Logo depois, a empresa se tornou a primeira exportadora de carros especiais do Brasil. O furgão X15 e suas variantes foram expostos no Salão de Genebra, na Suíça, época em que a Gurgel tinha 10 modelos de carros, todos eles a álcool ou gasolina. No começo dos anos 80, surgiu o XEF, um carro sedã de 2 portas e 3 bancos dianteiros. Mas o tamanho extremamente pequeno do carro, a falta de espaço para bagagens e o preço dificultaram as vendas. Nos anos seguintes, surgiram carros como o Tocantins, o antigo X12 e o Carajás, uma espécie de SUV com motor 1.8. No dia 7 de setembro de 1987, João Augusto inovava mais uma vez. Ele lançou o Sena, sigla para Carro Econômico Nacional. Se tratava de um veículo pequeno e que, curiosamente, foi motivo de conflitos com a família do saudoso Ayrton Senna. Um ano depois, o Senna, com C, saiu de linha e entrou o icônico BR-800. João Augusto fez uma forte campanha do novo modelo da Gurgel. E não era qualquer pessoa que podia comprar o BR-800. A única forma de adquirir o modelo era comprando ações da Gurgel Motores S.A. para capitalizar a companhia e, assim, poder expandir a produção. Na campanha do BR-800, a marca chegou a se comparar com o Ford, ao dizer o seguinte: se Henry Ford o convidasse para ser seu sócio, você não aceitaria? Por incrível que pareça, a ideia que parecia maluca acabou dando certo. Cerca de 8 mil pessoas aceitaram pagar cerca de $3 mil pelo carro e mais $1.500 das ações da empresa. A Gurgel foi muito prejudicada pela legislação tributária e com a chegada de fortes concorrentes no mercado. Com isso, o BR-800 parou de ser fabricado 4 anos depois do seu lançamento. Os anos 90 poderiam ter sido os anos de ouro da Gurgel, mas não foi exatamente isso que aconteceu. O governo Fernando Collor abriu o mercado e isentou todos os carros com motor menos de 1.0 de IPI, sigla para Imposto sobre Produtos Industrializados. Com a chegada de mais concorrentes com veículos baratos, as coisas ficaram complicadas para a Gurgel. Foi nessa época que o Uno da Fiat ficou muito popular no mercado. A empresa ainda tentou se recuperar com o Gurgel Motomachine,
mesmo ano em que o BR-800 passou a ser vendido sem as ações da empresa. Em 1992, a empresa evoluiu o BR-800 para o Super Mini e tentaram uma última cartada com o Gurgel Delta, um carro de baixo custo que seria fabricado no Ceará, mas o governo do estado não cumpriu o que tinha prometido. O modelo nunca foi produzido. Após todos esses acontecimentos, era questão de tempo para a Gurgel fechar as portas. A marca até tentou se salvar pedindo um empréstimo ao governo federal, mas em 1994, Antônio Augusto Amaral Gurgel declarou falência da sua empresa, contabilizando a venda de 40 mil carros durante toda a história da sua empresa. João Augusto começou a sofrer do mal de Alzheimer em 2001 e faleceu em 2009, quando estava com 82 anos de idade. O sonho pode até ter acabado ainda nos anos 90, mas para ele e milhares de outros brasileiros foi um prazer ver uma montadora de automóveis nacional. Essa foi a história da Gurgel, a marca de carros que marcou o Brasil. Por hoje é isso, mas nos vemos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Um grande abraço, tchau!